Tenente, o senhor admite que a situação passou do limite em Rio Verde com relação à falta de segurança? Algumas questões relativas a esses procedimentos, a essa demora, digamos assim, a essa situação até mesmo onde alguns delinquentes, né, ficam numa sensação de impunidade, né, isso aí leva o indivíduo a reincidir, né, naquele ato delituoso. E que muitas das vezes a própria legislação não vai dar esse amparo, não vai ter como demonstrar para uma vítima, né, que o autor daquele delito foi flagrado, foi preso e que ele vai pagar logo em seguida a pena, né? Então, assim, se o indivíduo, a vítima, não sente aquilo, ele não vê, ele vai ter mais credibilidade na segurança? Não, né? Ele, na realidade, vai correr atrás, vai buscar soluções, né, diferentes. E que, na realidade, hoje, na nossa democracia, no nosso Estado democrático, nós temos que estarmos todos atentos a esses fatores, né, para que amanhã ou depois não possamos voltar à lei de talião, que era olho por olho, dente por dente. Ou seja, daqui a pouco, de repente, o cidadão vai querer resolver o problema, né, com as próprias mãos. E aí ele vai estar acima da lei. E qual é a atuação da Polícia Militar com relação ao combate boca de fumo em Rio Verde? É verdade que a polícia sabe quem é quem? O conhecimento dos usuários, o conhecimento de alguns traficantes nós temos. Por quê? Muitos deles são reincidentes no flagrante, né? Já foram presos mais de 3, alguns chegam a ser presos até 5 vezes, né? Temos delinquentes na cidade que, num período de 6 meses, já foram presos 5 vezes, né, em flagrante, por crimes diversos, logicamente. Mas que aqueles locais onde há uma certa reincidência, né, nós estamos combatendo diuturnamente. O policiamento vai, fazemos as abordagens, fazemos todo o levantamento, tem o trabalho de inteligência nosso também que está apoiando, né, o serviço policial, mas que na realidade não é uma função constitucional da Polícia Militar, que é a parte investigativa, né? Então, nós necessitamos sim de recursos para essa investigação, né? Precisamos de uma polícia investigativa que possa dar esse suporte à polícia preventiva para que o trabalho seja feito em conjunto. As condições de trabalho da Polícia Militar são suficientes? No que tange ao nosso aparelhamento, nós temos boas viaturas, né? Todas, inclusive as que estão novas. O nosso armamento e equipamento, o EPI, né? Equipamento de proteção individual, como coletes, algemas, também estão em ótimas condições, mesmo porque o próprio governo passou armamento individual, cada policial tem sua pistola cautelada individualmente, ou seja, ele não fica com a pistola só no trabalho, ele permanece com ela enquanto ele estiver na corporação, né? Porque após o término do serviço, ele vai para casa, então ele tem que manter ainda a segurança dele, pessoal. Então foi uma situação que foi colocada de grande valia, digamos assim, para o policiamento, né? Então, o aspecto de trabalho, nós estamos até bem amparados, vamos falar, pelo Estado, né? Agora, o questionamento que houve com relação, inclusive, a efetivo, né? Falou que às vezes que defasou o efetivo, e na realidade não foi bem a defasagem do efetivo, houve, não de grande, vamos falar assim, contingente, mas na realidade houve um grande crescimento da cidade, da população. Então, se nós formos colocar, né, não fazer um paralelo com efetivo e população, a população cresceu bem mais do que o nosso efetivo. Tenente, o senhor achou justo, correto, oportuno o movimento dos comerciantes que fecharam as portas em função à situação que chegou, uma situação jamais vista no município, com relação à falta de segurança? Se nós entendermos que isso é cidadania, né, ou seja, é o povo expor o que ele está sentindo, o que ele está almejando, eu vejo como corretíssimo. E antes de encerrar, eu queria saber da Adriana Reis de Souza, diretora da Associação Comercial e Industrial de Rio Verde, se ela deseja fazer algum comentário, alguma pergunta ao Tenente J. Júnior. A minha pergunta é saber exatamente qual o número de policiais hoje que a gente tem em proporção ao número de habitantes. Nós temos, pelo censo de Rio Verde, né, a população de Rio Verde hoje varia entre 130 e 150 mil habitantes. Nós temos uma média. E o policiamento hoje de Rio Verde, o urbano aqui, ele está variando em média de 160 policiais.
Adriana, a culpa é de quem? A situação que chegou a Rio Verde com relação ao alto índice de criminalidade, assaltos, roubos e furtos? Bom, na minha opinião, primariamente, eu acredito que seja a nível de Estado, vamos dizer assim, porque não depende inteiramente da prefeitura local para que haja recursos, para que tenha uma melhor capacitação policial na rua, enfim, tudo aquilo que a gente precisa para evitar esse tipo de situação. Então, se não houver uma participação do governo, a gente está à mercê dessa criminalidade. Nós, como representantes da Associação Comercial, fizemos várias comitivas, fomos até o representante do governo e, infelizmente, houve um descaso da parte dele com cada comitiva que ali foi em busca desse apoio para que mandassem verba para a cidade, onde colocassem mais policiais nas ruas, combatesse o tráfico de droga, combater o receptador que compra esse produto roubado, do qual o delinquente faz disso dinheiro para comprar a pedra do crack, que é o que leva ele a cometer esses delitos. Então, está faltando participação política, está faltando participação do nosso governo, infelizmente. Adriano, o prefeito Juracy tem colocado na imprensa que está gastando 5 milhões de reais ano com a segurança pública em Rio Verde, Polícia Militar, Polícia Civil, Judiciário e Ministério Público. E ele ameaça rever isso. Qual a sua opinião sobre essa questão? A gente até não tem muito o que cobrar dele, porque nós, como representantes da associação, sabemos que ele tem disponibilizado verbas, tirado de alguns locais que talvez não seja de prioridade tamanha como a segurança é hoje, no momento. Então, ele tem desviado verbas de determinados lugares para estar colocando a segurança, criou o banco de horas, né, do qual o policial aqui pode nos informar sobre isso também melhor. Mas mesmo com tudo isso, a gente ainda está à mercê dessa criminalidade. E se ele realmente fizer isso, se ele pôr em prática o que ele está prometendo, aí sim que a gente vai viver uma situação mais crítica do que a gente está vivendo. O prefeito Juracy, segundo o presidente da CDL, o Fernando, ele deu um prazo para o governo de 25 dias para resolver a situação. Se não resolver, vai retirar os investimentos que não pertencem à prefeitura, mas sim ao governo do estado. Você concorda com ele? Diretamente